todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a doutora Poliana pelo convite de participar dessa conferência do SimLeite, mostrando um pouco do trabalho da Santa Luzia. Eu sou Maurício Coelho, médico veterinário, gestor da Fazenda Santa Luzia, localizada em Passos. Sou médico veterinário formado pela UFMG. A Fazenda Santa Luzia é uma empresa familiar, José Coelho Vitor e Filhos, somos 5 irmãos, trabalhamos todas as atividades no agronegócio, que teve seu início de atividades em 1943. Eu componho com meus irmãos a terceira geração e já temos alguns filhos já compondo a quarta geração, entrando na atividade. A propriedade possui em torno de 1.000 hectares, nossa região situada em torno de 750 a 800 metros de altitude. Chove, como no Brasil Central, da ordem de 1.200, 1.300 milímetros, nos anos bons até 1.000. Estamos há 2 anos seguidos com 1.000 milímetros, então anos abaixo da média. E a fazenda ela trabalha basicamente com leite, com pecuária leiteira. É o nosso carro-chefe. Nós temos associado nessa propriedade uma suinocultura de ciclo de terminação. Então, nós temos hoje 22.000 animais alojados na Santa Luzia, que são grandes geradores de dejeto e passa-se, então, uma fortaleza do nosso sistema de pasto, que a gente vai poder mostrar um pouco adiante. Mas, realmente, o carro-chefe é a pecuária leiteira, e nós temos uma produção hoje de 40 mil litros de leite, 45 mil, variando de 40 a 45 mil, ordenhando em torno de 2.000 vacas. O nosso sistema é um sistema um pouco único, né? São vacas girolando, em sistemas de pasto, a gente tem muito pasto, pasto irrigado, mas também tem compost. Nós temos hoje um compost para pré-parto de 200 animais e um compost de 300 animais pós-parto. Depois, é um sistema misto que concilia bastante pasto. Nós vamos mostrar com mais detalhes à frente. Mas o grupo, falando um pouquinho do grupo, antes de entrar especificamente na Santa Luzia, o nosso grupo, como eu disse, é uma empresa rural. Todos os nossos negócios são no agronegócio. Nosso carro-chefe é a suinocultura. Atualmente, nós temos 9.000 matrizes instaladas, alojadas, representa mais de 50% do nosso negócio. Tem uma agricultura de milho e soja para uso próprio. Então, ele hoje representa em torno de 40% da nossa demanda. Nós estamos tentando crescer essa agricultura para ela ser mais expressiva diante da nossa demanda tão alta que é hoje de milho e soja. Nós temos em torno de 5.000 hectares, nós precisaríamos ir aí para mais de 10.000 hectares para poder ter a totalidade da nossa demanda. A agricultura nossa é como no Brasil tropical, ela compõe a primeira safra de soja, a segunda safra de milho, exceto as áreas de silagem, que a gente faz o milho na primeira safra e depois entra com feijão, trigo, sorgo, alguma outra gramínea, alguma outra agricultura para fazer a segunda safra. Mas entrando e temos cafeicultura em propriedades, em outras propriedades que não a Santa Luzia, em torno de 800 hectares de café. Temos pecuária de corte no Pará e em Santa Vitória, e a pecuária leiteira na Santa Luzia, que hoje representa em torno de 14,5 milhões de litros produzidos no ano de 2020. Nós temos no nosso grupo o Instituto Dona Hilda, que leva o nome da nossa mãe, que é um instituto que cuida das questões sociais do grupo. Então, nós temos o Instituto trabalha com projetos associados à escola pública, onde a gente mantém projetos de cunho complementar ao primeiro turno da escola. Então, a prefeitura faz o primeiro turno e nós, no Instituto, fazemos o segundo, com aulas de reforço escolar, de teatro, de artesanato, de futsal, depende um pouquinho da demanda da própria escola. Atualmente, nós temos umas 200 crianças assistidas pelo Instituto. Com a pandemia, isso ficou um pouco mais difícil, então vários projetos foram suspensos, mas no ano agora de 2022, a gente espera que seja retomado na totalidade. Mas é um projeto que tem tido bastante resultado aqui nas escolas que a gente tem atuado. A gente tem também uma ação forte junto
ao nosso Hospital do Câncer de Passos. Eu atuo diretamente, nosso grupo também participa ativamente de várias ações em prol do Hospital do Câncer, mostrando um pouco da nossa responsabilidade social no entorno que nós estamos, na região que nós estamos inseridos, né? Então, vamos entrar especificamente na pecuária leiteira e também falar um pouco como profissional do agronegócio, qual que é o nosso grande desafio como produtor moderno de hoje. É responder a uma demanda crescente de produção de alimentos, em consonância com as regras de produção e de mercado, atento, sobretudo, aos novos valores do consumidor moderno. Cada dia mais, o consumidor dita normas para nós, que somos produtores. Então, não adianta a gente fechar os olhos e achar que basta produzir, que nós vamos ter uma venda assegurada. Isso vai até um certo ponto, mas eu acho que hoje, cada dia mais, o consumidor é consciente daquilo que ele deseja, ou seja, de como o alimento está sendo produzido, e ele está disposto até, às vezes, a pagar um preço a mais, estando de acordo com o seu conceito de vida. Então, não basta mais simplesmente produzir alimentos. Ele tem que estar numa direção dos novos anseios do consumidor. Então, e o consumidor hoje ele quer uma responsabilidade social, ele quer um cuidado grande com o meio ambiente, ele quer a vaca feliz, ele quer um carbono neutro. Cada dia mais ele traz novas regras para compor a complexidade do nosso sistema. Nós temos que estar atentos a isso e procurar atender da melhor forma essa necessidade. Mostrando um pouquinho alguns animais girolando, e eu vejo que a grande revolução tecnológica dos últimos anos propiciou um salto de produtividade, eficiência e competitividade ao agricultor brasileiro muito grande. O que nós vimos nos últimos 10 anos colocou o Brasil numa liderança, numa vanguarda muito grande no agronegócio, puxado principalmente pela agricultura. Mas a gente vê e percebe que a pecuária também vem trilhando esse mesmo caminho, e nós temos que, então, estar atentos para esses novos desafios que vêm surgindo. E eu vejo que as novas tecnologias que estão por vir, elas serão muito mais impactantes do que tudo que veio até agora. Então, a internet das coisas, a pecuária de precisão, assim como a agricultura de precisão, e a forma de monitorar os animais, né, de avaliar comportamento, de avaliar ingestão de alimentos, de avaliar quanto o animal caminha. Tudo isso vem trazendo para nós uma facilidade, entre aspas, de conhecer melhor o animal, de ter uma maior organização do nosso próprio negócio. Então, eu vejo que nós, como profissionais do agro, temos que estar preparados para essas mudanças e para a absorção dessas tecnologias. Eu sempre digo que a tecnologia ela é fundamental, mas ela tem que ser absorvida no grau de que cada propriedade está. Não adianta a gente pensar que nós vamos sair do ponto que nós estamos hoje para o topo da tecnologia. Não adianta. É um processo que tem que ser evolutivo, né? E eu acho que as empresas que estão mais preparadas vão absorver muito mais rápido essas mudanças e assumir a liderança do processo produtivo. Como profissionais do agro, nós temos que estarmos preparados para sermos os protagonistas dessa mudança. Então, o profissional que o mercado quer hoje não é simplesmente o bom veterinário que faz clínica muito bem, que faz reprodução muito bem. Ele tem que ser mais do que isso. Ele tem que ter o domínio da tecnologia, da informática, ele tem que ser receptivo para as novas técnicas que aparecem a cada dia, e muito mais do que isso. Ele tem que ter um perfil de ajudar o produtor a preparar a sua equipe para absorver essas tecnologias. Então, hoje, pode ter certeza, eu sei que estou falando com um público também de alunos, né? Cada dia mais eu vejo que a necessidade do profissional ser mais qualificado e ter uma gama de conhecimento muito mais abrangente do que, às vezes, a própria disciplina e a própria definição que o profissional quer de seguir a sua carreira. A visão mais ampla do negócio hoje é fundamental para ele estar inserido nessas mudanças que estão sendo propostas.
O que nós temos feito na Santa Luzia? A Santa Luzia, como eu disse, é uma propriedade que hoje tem o foco na produção de leite. Nós temos investido nos últimos anos em irrigação, nós temos 130 hectares de pivô central, 80 hectares de irrigação por malha, totalizando 200 hectares irrigados, e uns 100 hectares que a gente tem viabilidade de uso do autopropelido para lançamento de dejetos. Então, nós temos ao todo uns 300 hectares que a gente tem condição de entrar com irrigação, entrar com dejetos na fertirrigação e aí sim fazer altas taxas de lotação. Aí mostrando um pouquinho de uma irrigação também em malha, aspersores, né? Mostrar um pouquinho aí um videozinho, mostrando um pouquinho dessa irrigação em malhas. Essas irrigações estão em áreas que a gente já tinha consolidadas, são áreas que têm sombreamento de eucalipto, são áreas que são, às vezes, irregulares, que não permitem pivô, mas que a gente consegue fazer alto desempenho com a introdução da irrigação. Então, algumas áreas, como eu disse, em torno de 100 hectares, que a gente usa o carretel autopropelido para dispersão de dejetos, principalmente de bovinos e suínos. Isso faz com que a gente não tenha uma suplementação total de água, mas tenha uma suplementação de nutriente líquido, na forma líquida, bastante interessante. Isso nos permite dar um destino correto para o dejeto, mas traz, em contrapartida, um incremento muito grande da produtividade dessas gramíneas. Aí, no caso, está numa área de Tifton. O pivô, como eu disse, nós temos 3 pivôs instalados na fazenda, um pivô de 65 hectares e mais 2 pivôs, um de 45 e um de 20, totalizando nesse projeto aqui 120 hectares de pivô. E o pivô tem dupla função. Vocês podem perceber que ele tem uma névoa aparecendo aqui, ó. Então, durante o dia, o pivô sempre está estacionado na fatia de pasto que o gado vai pastejar, fazendo uma nebulização. E durante a noite ele faz a irrigação como um todo. Então são duas linhas, né? Uma linha acessória só para refrescamento e uma linha principal para irrigação. Isso é para a gente tentar dar um conforto mínimo para a vaca que está no pasto. Nesse sistema, nós temos alta taxa de lotações, da ordem de 15 animais por hectare, de 12 a 15 UA, até 15 animais por hectare, e onde a gente faz a gestão da irrigação através de um software. Nós temos um software da Irriger, que diariamente, pela plataforma da empresa, a gente consegue ver a demanda de água de cada fração daquele pivô. E a gente irriga exatamente aquela demanda. No passado, quando a gente não tinha essa possibilidade, muitas vezes a gente irrigava mais do que precisava, ou às vezes faltava. A gente, de repente, estava vendo que estava faltando água. Então, essa gestão, através do software, é muito interessante porque ela gera uma economia de água e energia elétrica, que hoje é um componente importante nos custos de produção. Temos 2 ordenhas, uma ordenha linha média de 24 animais e uma ordenha carrossel de 40 postos, que é essa que está em questão. Essa ordenha ela tem uma gestão da alimentação individualizada por produção. Então, a gente define no programa a quantidade de concentrados que a gente quer fornecer para a vaca, de acordo com o estágio de lactação, de acordo com o score corporal, com a situação reprodutiva. A gente pode pôr quantas variáveis a gente quiser e define uma quantidade de concentrado por litro de leite e a máquina vai, então, colocar individualmente esse concentrado para cada vaca. Então, quando a vaca entra na plataforma, ela é identificada pelo chip e aí, pela produção dos últimos 7 dias,
Em função do programa alimentar estabelecido, a máquina coloca o concentrado. E aí ela tem toda a volta, que gira em torno de 10 minutos, para ela ser ordenhada e receber a alimentação. Tem estudos que mostram que a vaca tem uma capacidade de ingerir em torno de 500 gramas de farelado, de um produto farelado por minuto. Então, nós temos ali 8, 10 minutos úteis, a vaca facilmente vai comer aí 4, 5 quilos de concentrado tranquilamente. Não chega a comer tudo isso no nosso calendário, porque essas vacas, no primeiro lote, por exemplo, está comendo 30 quilos está produzindo 30 quilos de leite, vai comer aí seus 10, 12 quilos de concentrado, mas parcelado em três vezes, então vai ser 3 vezes de 4, no máximo 5 quilos, aí 4,5 quilos. Então, é uma quantidade que o animal ingere tranquilamente durante essa movimentação da rotatória. Outro artifício que a gente usa é adicionar um pouco de água. Tem um bico de injeção de água no coxo, também para dar mais velocidade para esse animal comer e ter menos desperdício. Mas funciona muito bem esse sistema. Então, essa rotatória, como eu disse, ela é de 40 vacas, ela é informatizada, então tem todas as informações de produção do animal, de tempo de ordenha, se houve deslizamento de teteiro ou não, quanto de leite produziu nos primeiros 2 minutos, ou seja, a gente tem toda a gestão da ordenha tirada desse sistema. Isso dá para nós uma facilidade muito grande para gerenciar as ações que a gente precisa nesse sistema. Após sair da plataforma, a vaca tem a oportunidade de passar por um portão de separação, também conduzido por um software, que é o mesmo software da ordenha, que é o Delpro, e aí esse portão ele faz a separação. Por exemplo, se eu vou fazer reprodução, eu gero o relatório, informo quais os animais que precisam ser apartados, e durante o processo normal da ordenha, as vacas vão saindo e vão sendo deslocadas para um lado ou outro, e depois o veterinário chega e não tem mais que apartar as vacas já estão apartadas. Ou durante toda a ordenha, desde o início da ordenha, o veterinário pode ir trabalhando e as vacas vão sendo automaticamente apartadas. Percebe que elas podem ser apartadas para 2 ou até 3 lados diferentes, né? O portão só abre para a entrada de outra vaca depois que a última tiver saído. Então, a margem de erro desse sistema é extremamente baixa, a gente consegue uma assertividade da ordem de 97%, 98% de assertividade de apartação. Então, é difícil, no final da ordenha, você ter que ir lá e buscar 1, 2 animais que, por acaso, passaram desapercebidos pelo portão. Então, isso facilita muito o manejo e também dá um nível de estresse muito baixo para o animal. A gente tem que entender que as operações de grandes fazendas, elas têm que estar com tudo muito alinhado para que essas operações sejam feitas na totalidade e causando o mínimo de estresse possível, tanto para o animal quanto para o homem, evitando riscos de acidente, evitando falhas na apartação. Esse sistema ele tem sido muito exitoso para a fazenda, no sentido de nos ajudar a cumprir as tarefas. Como a Santa Luzia é uma fazenda que tem 100% de FIV na sua reprodução, praticamente nós temos 4 dias da semana que nós temos atividade. Então, na terça-feira, a gente inicia protocolo, na quinta-feira, retira implante, na sexta-feira, aspira as doadoras, no sábado, implanta embrião. Então, praticamente todos os dias, nós temos que estar trabalhando algum lote de animais, pela questão da reprodução. Sem falar numa apartação de uma vaca que teve mastite, que também precisa ser tratada. Ou seja, o portão é extremamente útil para as diversas operações da fazenda. Nós temos uma preocupação muito grande com o bem-estar animal, então dá para propiciar o maior conforto possível para os animais. Então, estamos aí mostrando os pastos tradicionais, onde a gente tem
um sombreamento na linha norte-sul, é o sombreamento de uma linha de eucalipto. Essa linha é plantada intencionalmente na norte-sul para que você tenha sombra durante todo o dia dentro do piquete, na manhã de um lado, à tarde pelo outro, e também uma sombra que caminhe dentro do piquete. Então, você não tem formação de barro, porque essa sombra ela caminha durante o dia ao longo de todo o piquete. Isso permite a vaca ter um certo conforto, um conforto mínimo aí durante o seu período de pastejo. Mostrando um pouquinho dos teores de qualidade de leite, proteína e gordura do nosso sistema. Esse aqui, desde 2016, a gente vem crescendo produtividade por vaca, né? Nós tínhamos aqui 16, 18, praticamente hoje a gente trabalha com 20. O ano de 2021, a gente deve fechar com 21 quilos de média. E os teores de gordura, percebe que eles também cresceram, os teores de gordura também cresceram ao longo, mesmo com o crescimento da produtividade. A gente saiu de 3,6 para 3,8, 3,9 de média ano, e a proteína mais ou menos estabilizada em 3,30, 3,35. Hoje, 3,36. São níveis compatíveis com o sistema que a gente trabalha, né? Embora sejam sistemas que têm muito pasto, mas é um pasto de alta qualidade, então é um pasto que tem um trânsito intestinal muito rápido. A gente tem que ter uma dieta equilibrada para não ter um desbalanceamento de proteína e gordura no leite desses animais. Como eu disse, a fazenda é uma fazenda que tem um sistema amplo, um sistema misto, inclusive, de produção. Nós temos 2 compost barn, um para pré-parto, onde tem 100 novilhas pré-parto de um lado, 100 vacas pré-parto do outro. Nas vacas pré-parto, a gente trabalha com dieta aniônica. Nas novilhas, não. E depois, um segundo compost de 300 animais, que são as vacas pós-parto, divididas em 2 grupos, 150 de cada lado, onde as 150 fazem as primeiras 3 semanas pós-parto, e depois as outras 150 vai depender de alguns critérios que a fazenda adota. As novilhas de primeiro parto não ficam no composto mais do que 3 semanas. Elas já saem para o sistema tradicional da fazenda. Se a gente analisar friamente, nós temos 2.000 vacas em lactação, 300 vacas em compost, seria 15% dos animais somente que estão estabulados. O restante estão no sistema tradicional. Então, não tem tempo dessa vaca ficar por um período longo no compost. Normalmente, elas ficam de 3 semanas ou algumas que têm um mérito de produção mais alta, ficam até um pouco mais. Mas nenhuma vaca fica a lactação toda em compost. No sistema, nesse caso aqui, um outro compost já mostrando a qualidade da cama, a cama, inclusive, foi recém-trocada, né? Mas é muito confortável para a vaca, um sistema que hoje já está bastante consagrado, bastante difundido no Brasil, e eu vejo que tem algumas vantagens importantes, que é o manejo do resíduo sólido em vez de resíduo líquido, então é mais fácil para a gente trabalhar esse resíduo, ele vira um adubo orgânico muito bom para ser usado em agricultura ou mesmo nas pastagens. E no caso do compost de pré-parto, a gente tem anexo ao compost, nós temos um centro de manejo, onde a gente faz todas as operações do pós-parto. Mas vamos falar um pouquinho em termos de infraestrutura. Como é que está concebido o nosso compost? Ele tem 10 metros quadrados de cama por vaca, 70 centímetros linear de coxo por vaca. A largura das camas são 14 metros e a gente movimenta essa cama 2 vezes ao dia com escarificador e 2 vezes por semana a gente passa a rotativa. Não tem interesse em passar muito mais vezes a rotativa porque ela esfarinha muito a cama
ela fica muito fina e aí ela dá mais pó, mais poeira, que chega a ser um pouco inconveniente para o animal. Nos dois compost, nós temos scraper, que faz a limpeza da pista de trato, aquele scraper automatizado, que mantém a pista limpa 3 vezes ao dia. Ventiladores e aspersores na pista de trato, também nos dois a gente tem isso. Então, quando a vaca está comendo na pista, tem os aspersores ligados para refrescamento. Tudo isso com o objetivo muito claro de dar o máximo de conforto para o animal. E é sabido que tudo que você faz, em termos de nutrição, de conforto, e de atender a necessidade da vaca, ela te responde com aumento de produção. É comum a gente ver estruturas tradicionais que fecham o gado no compost e cresce 6, 8, 10 litros de leite, né? No nosso compost de vacas paridas, nós temos um lote, o segundo lote, que mantém um BEL aí de 80 dias, um pouco mais, chega a ter 40 quilos de média, mostrando que a vaca, então, tem condição de responder com altas produções no compost. Como eu disse, no compost pré-parto, eu achei que eu tinha foto aqui, mas eu não coloquei. Nós temos anexo a ele um centro de manejo com ordenha mecânica. Então, a vaca pariu, ela para ela pare nas baias de parição, monitorado, nós temos monitoramento do parto 24 horas. Essa bezerra nasceu, ela imediatamente faz a cura de umbigo, a vaca faz a secagem da bezerra, mais ou menos uns 30, 40 minutos pós-parto, já leva essa vaca para o centro de manejo, faz a desinfecção do teto, ordenha essa vaca, afere a qualidade do colostro e fornece o colostro para a bezerra. Nós fornecemos 10% do peso vivo, em torno de 4 quilos de colostro para essa bezerra, no primeiro momento de vida. Se ela não mama na mamadeira, a gente passa a sonda e completa os 4 litros de leite. E cura o umbigo 2 até 3 vezes nessas primeiras 24 horas. Imediatamente após o parto e feito esses primeiros procedimentos, a vaca sai desse setor e vai para o pós-parto, e a bezerra vai em veículo próprio. A gente tem uma carretinha específica para transporte de bezerro, ela vai para o bezerreiro. Nós temos na fazenda 2 laboratórios de apoio à sanidade. Esse que está na foto é de apoio à sanidade de bezerros, que a gente faz nele o OPG, a gente faz a aferição da colostragem. Então, toda bezerra de 3 a 5 dias, nós coletamos sangue na orelha da bezerra, num catéter, passa pela centrífuga e faz dosagem de proteína. Hoje nós estabelecemos como linha de corte 6 miligramas por decilitro de proteína, né? 6 miligramas de proteína por decilitro de sangue, como nossa linha de corte. E a gente faz, inclusive, uma premiação para os materneiros em função da eficiência de colostragem das bezerras. A gente quer acima de 90% de eficiência na colostragem. Então, isso é feito diariamente, nós fazemos essa aferição. Fazemos também o complexo tristeza parasitária bovina, onde nós lemos temperatura das bezerras de 4 a 6 meses, lemos 2 vezes, 3 vezes por semana, dia sim, dia não. E as bezerras que apresentam febre, coleta sangue, faz esfregaço na lâmina. A Fran, que é a veterinária que faz esse trabalho, ela faz a coração, o corante, né, dessas lâminas, leva no microscópio e averigua a presença ou não do agente infeccioso. Então, a gente avalia se tem babésia, se tem anaplasma, se não tem, ou se tem os dois. E, especificamente, ela define o tratamento para aquele animal. Então, se tem babésia, só trata para babésia. Se tem anaplasma, trata só para anaplasma. Se tem os dois, trata pelos dois. De um modo geral, a gente tem 50% dos animais febris não tem presença de parasita. Então, esse animal apenas faz um antitérmico
e continua monitorando. Os que têm presença de parasita, mais ou menos uns 30% tem babésia, uns 15, 20% tem anaplasma, e o restante tem as duas infecções. E a gente trata especificamente para cada situação. Com isso, a gente conseguiu uma redução significativa do uso de antibióticos, porque praticamente 50% dos animais com febre, que no protocolo anterior iriam ser tratados com antibiótico, já não são mais tratados, apenas com antitérmico e continua o monitoramento, até que esse animal venha apresentar a presença do parasita para iniciar o uso de antibiótico. Então, foi um ganho significativo no uso de antibióticos, sem perder a eficiência no tratamento das plasmoses. Pelo contrário, cada dia mais a gente está conseguindo detectar mais cedo a infecção e iniciar o tratamento no momento mais oportuno. Temos o segundo laboratório, que faz qualidade de leite. Nesse laboratório, a gente trabalha hoje fazendo culturas na placa, né? Não é um on-farm, é um on-farm dentro da própria fazenda, onde a gente compra as placas de agar-sangue, de outros meios de cultura, e faz a cultura de toda a vaca com mastite, de toda a paridinha, uma vez por semana a gente faz de toda a paridinha, fazemos uma vez por mês o rebanho geral. Então, essa rotina do laboratório nos permite, vamos falar especificamente na vaca de mastite, na ordenha de hoje, ela detectou mastite. Os ordenadores coletam o leite, levam para o laboratório, que já está do lado, a menina faz o esfregaço daquela placa e aquele animal não é tratado, apenas ele é segregado para o lote de mastite e, com 24 horas, avalia-se a placa, vê se houve crescimento bacteriano, inicia o tratamento. Ela já determina o início do tratamento. Se não houve cultura, ela já manda liberar aquele animal. No máximo que faz aí é um anti-inflamatório, se estiver inchado, alguma coisa nesse sentido, a gente faz inflamatório. Ou se for uma mastite ambiental, que é facilmente diagnosticável, e aí não depende nem da cultura para iniciar o tratamento. Mas, de um modo geral, houve também uma redução extremamente importante do uso de antibiótico, mais de 50% de redução de antibiótico com a adoção do laboratório na própria fazenda. Já fazem mais de 3 anos que nós temos essa rotina, com resultado muito grande. Quais foram os grandes ganhos da adoção do laboratório na própria fazenda? Primeiro, a redução do uso de antibióticos, mais de 50%, como eu já disse. Segundo, nós conseguimos erradicar a galáctea. No início, 60% das nossas mastites elas tinham origem no agaláctea. Nós fomos, aos poucos, cuidando dele, tratando, eliminando, e hoje nós estamos erradicados. Já tem mais de 8 meses, quase um ano, que não tem um caso de agaláctea no rebanho. Outro grande ganho foi a erradicação do áureus, com monitoramento. Nós, nessas rotinas mensais, nós mantemos essa rotina mensal de coletar todo mundo exatamente para continuar pesquisando um possível agaláctea, um possível áureus e não permitir que ele faça uma contaminação mais abrangente no rebanho. Então, mensalmente, a gente faz essa cultura de todo o rebanho. E se aparece algum caso de áureus, por isso que eu disse que está com monitoramento, eventualmente ainda aparece algum, esse animal é eliminado do rebanho. Hoje a gente mata as vacas que têm áureus. Como é uma quantidade extremamente baixa, a gente pode fazer isso. E ela sempre é uma vaca de início de lactação, porque no rebanho já está monitorado. Então, ela pare, nas primeiras coletas, aí apareceu com áureus, a gente já faz a erradicação desse animal. Aí, mostrando um pouquinho mais do laboratório, ali tem os POPs de operação, de identificação de quais bactérias, do caminho que ela vai definir para tratamento desse animal. Temos também uma estação de tratamento de água, que trata 25 mil litros de água por hora. Nós estamos ampliando ela agora, nós vamos dobrar a capacidade. E essa ETA, ela trabalha com cloro produzido na própria fazenda a partir do sal comum. Essa é a estação de produção de cloro. Aqui a gente tem uma água
uma salmoura hipersaturada, vocês podem ver o sal no fundo aqui, ó, uma salmoura hipersaturada. Essa solução vem num reator elétrico, que dá uma descarga elétrica e quebra a molécula de NaCl em cloro líquido mais peróxido de hidrogênio, que é H2O2. E essa solução é uma solução com alto poder bactericida, que é usado no tratamento de água. Aqui nós temos uma estação de tratamento de dejeto, onde o dejeto cai nessa caixa de concreto, ele é homogeneizado, vai para uma peneira de separação, lá a gente separa o sólido do líquido, a parte líquida vem para uma lagoa revestida e a parte sólida a gente usa em compostagem. Essa parte líquida vai para o biodigestor para depois ser utilizada na fertirrigação. Aí uma vista panorâmica das granjas, mostrando aqui os biodigestores e a lagoa pós-bio. O produto pós-bio é que é usado na fertirrigação. Dos biodigestores, nós utilizamos o gás desses biodigestores, nós utilizamos o gás para movimentar geradores a biogás que geram energia elétrica. Nós temos potencial para autossuficiência de energia, ainda não temos autossuficiência, precisamos instalar mais 2 geradores, mas já estamos programando o investimento para esse ano de mais 2 geradores dentro da fazenda para a gente fazer a autossuficiência de energia elétrica. Outra coisa interessante que nós temos é o controle de ectoparasitas, feito com duchas atomizadoras. Então, a vaca, ao sair da ordenha, se for dia de controle de ectoparasitas, ela passa na rotina normal da pós-ordenha, ela passa pela ducha e ela é pulverizada. Nós usamos um sistema convencional de controle de carrapato, que a gente usa um inseticida tradicional de mercado. Já fazem 18 anos que a gente não muda o princípio ativo, mostrando a eficiência do sistema, né? O sistema, normalmente, as resistências aos carrapaticidas acontecem por má operação da pulverização. Então, a ducha atomizadora permite isso, gasta aí 4, 5 litros de calda por animal, não tem reaproveitamento de produto, então o produto está sempre diluído na concentração certa. Então, nós usamos o sistema convencional e usamos o sistema de biológicos também. Nós usamos uma solução de bovéria, metarrísio e tricoderma, que nos ajuda muito no controle de carrapatos, tanto do animal como das pastagens. Os biológicos são produzidos na própria fazenda. Nós temos uma fazenda de agricultura, não a Santa Luzia, onde está instalado essa biofábrica. Hoje nós multiplicamos mais de 20 cepas de bactérias, protozoários e fungos. Quais os objetivos dessa biofábrica? Fazer parte da agricultura sustentável, que hoje é um ramo interessante da agricultura, onde essa visão de usar cada dia menos inseticidas, fungicidas e usar mais biológicos vem de encontro com a preservação de meio ambiente e até do próprio desejo do consumidor. Então, nós temos um equilíbrio maior da microbiota natural do meio ambiente, quando a gente usa cepas coletadas no mato. Então, a gente coleta cepas no mato natural, no mato virgem da região, e multiplica algumas cepas bacterianas e fungos para repovoar a microbiota natural do solo, como também especificamente para controle de pragas e nutrição do solo e também nutrição de plantas. Então, tem todo esse viés. Nós temos uma consultoria específica para isso, que nos orienta no sentido de usar o mínimo possível de inseticidas e fungicidas e fazer a maior parte dos controles com biológicos. E também boa parte da nutrição a gente consegue fazer usando tratamento do produto que vem do biodigestores, mais
acrescido de cepas bacterianas, mais adubos químicos. A gente faz um quelato, praticamente, desses nutrientes, e a gente consegue reduzir o nível de uso de adubos químicos na agricultura. Então, aí eu mostrando um pouquinho de novo da própria biofábrica, né? Outra coisa da fazenda importante é o uso da biotecnologia da FIV. Nós usamos 100% de embrião em todo o rebanho. Hoje nós temos um grupo de doadoras, que seriam as nossas top 5 a 10% das melhores vacas, compõem um grupo de doadoras, e desse grupo de animais a gente produz os embriões para fazer a reprodução de todo o plantel. Praticamente a fazenda implanta 150 a 200 embriões por semana, e nós conseguimos... vou mostrar um pouco dos índices de reprodução. Mas quais são as vantagens? Desculpa, não é considerações finais, não. Tá? Considerações da FIV. A gente consegue um avanço genético maior, porque multiplica as melhores vacas. A gente pode escolher o grau de sangue, do rebanho. Então, independente do grau de sangue da mãe, a gente consegue definir o grau de sangue que a gente precisa da vaca. Maior taxa de crescimento do rebanho, porque nasce 90% de fêmeas. Com isso, eu posso descartar mais animais, então melhoro a seleção do meu rebanho, melhoro os índices reprodutivos, uma vez que eu posso descartar os animais menos produtivos, e me aumenta o faturamento, porque eu tenho mais animais excedentes para serem vendidos, melhorando a rentabilidade do setor. Aí, mostrando um grupo de doadoras, nós temos 2 grupos de doadoras, nós temos vacas de leiteiro, para fazer o grupo de F1, e temos as F1s para fazer as 3/4. Então, nós temos 2 grupos de doadoras na fazenda. Aí, mostrando a evolução do número de embriões transferidos na fazenda, desde 2010, quando a gente realmente começou a intensificar. Em 2013, 7, quase 8 anos, que a gente é 100% de FIV no rebanho, você vê uma evolução crescente do número de animais implantados. Em 2021, a gente vai implantar mais de 10 mil animais na fazenda. E como é que são os índices? Aqui mostrando taxa de concepção nas vacas, em torno de 46%, 47%, num N de 5.200 animais implantados, embriões implantados por ano em vacas, né? Esse ano, 2021, até junho, né, que já foi diagnosticado, nós estávamos com 3.145 animais implantados, com uma taxa de concepção da ordem de 48%, mostrando a regularidade e a evolução do índice ao longo desses anos. As novilhas também é algo parecido, nós trabalhamos com em torno de 58%, 59% de taxa de concepção, num N de 2.500 a 3.000 animais. Esse ano deve passar de 2.500 animais. No ano de 2000, houve um aumento significativo do número de novilhas, em função, basicamente, nós tínhamos conseguido reduzir significativamente a idade dessas novilhas para entrar em reprodução. Eu vou mostrar um pouco adiante. Então, esse ano, 2000, foi um ano que a gente conseguiu realmente arredondar o sistema de criação e entraram, então, praticamente quase 800, 900 novilhas a mais do que nos anos anteriores. Como o rebanho vinha numa crescente também do número de vacas, esse número expressou em 2020. E a partir de 2021, esse número deve repetir, e a partir de agora a gente vai ter em torno de 3.500 novilhas sendo trabalhadas anualmente. Taxas de prenhez comparando vaca com novilha, agora prenhez e não mais concepção, né? Da ordem de 33% nas vacas, nas novilhas, e 30%, 28% a 30% nas vacas. Taxa de prenhez é a multiplicação da taxa de concepção pela taxa de serviço, né? Esse número, na nossa visão, é um número extremamente bom, e ele tem permitido a gente aumentar significativamente o número de vacas em lactação.
Aí mostrando um grupo de doadoras de leiteiro, uma vista panorâmica do nosso bezerreiro, que é um bezerreiro tropical. Desde o início, a gente tem um cuidado grande com a prática de bem-estar. Então, durante o aleitamento, a gente escova essas bezerras para que ela já nasça, já seja criada desde o início num processo de acostumar com o ser humano e vir a ser uma bezerra mansa durante todo o processo. As bezerras desmamam hoje na ordem de 94, 95 quilos. Esse número, olha para vocês verem, em 2016 era 80 e poucos quilos, então nós ganhamos 12 quilos de peso. Isso também fez com que as bezerras, as novilhas entrassem em reprodução mais cedo, como eu mostrei, a partir de 2020. E um número grande, 2.000 bezerras desmamadas por ano. Tem uma escolinha de doma que completa as práticas de bem-estar. Então, toda novilha antes do parto, ela passa por uma semana no sistema de escovação e ela vai ser trabalhada de segunda a sexta, sendo escovada de 3 em 3, depois de 2 em 2. E o objetivo, no início, faz com o bastão, mas depois, à medida que ela amansa, ela vai ser escovada com a própria mão. O objetivo é fazer isso com a mão. E no sábado, a gente faz individualmente um teste em cada novilha dessa e dá um status de aprovada ou não. As aprovadas já vão para o pré-parto e as reprovadas ficam por mais uma semana compondo o próximo grupo da outra semana. Hoje nós temos uma aprovação aí de mais de 90%, 95% de novilhas. Dificilmente uma novilha não fica pronta com uma semana de tratamento. Uma visão da fazenda, rapidamente, mostrando um pouco da produção, já mostrei lá, mas mostrando o crescimento da produção de leite da fazenda, 10% em 2016 sobre 17, 26 sobre 18, estabilizamos em 19, crescemos 6% em 2020 e crescemos 12% em relação a 21, mostrando um crescimento significativo da produção, e a produtividade também vem crescendo numa taxa um pouco menor, mas vem crescendo. Aí mostrando o número de vacas de lactação, que a gente já mostrou, é o mesmo quadro. Previsão de produção no ano de 2021, 14.750.000 litros de leite. Aqui mostrando os níveis de produção nos últimos anos. O 2021 está aqui, então nós estamos em torno de 2 quilos a mais do que o período inicial do ano em relação ao ano passado, e com um pouquinho de vantagem em relação a todos os outros anos. Ou seja, a gente vem conseguindo crescer produtividade de forma lenta, mas de forma consistente ao longo dos anos. Aí mostrando a aptidão das bezerras, mostrando o decréscimo significativo de 21 meses a liberação para 16 meses em 2021, para 18 meses em 2020, que eu falei que houve uma redução significativa aqui da idade para a entrada de reprodução. Aí mostrando a idade ao primeiro parto, saindo de 33,8, quase 34 meses, para 29 meses. 2022 já sinaliza a gente ter uma idade ao primeiro parto de 28 meses, que eu acho que também vai estar mais ou menos no nosso limite. O resultado tem sido a maior disponibilidade de animais para venda, graças a 90% de fêmeas nascidas pela FIV, melhora dos nossos índices de recria, de eficiência, de ganho de peso, de redução de mortalidade e uma idade de aptidão mais nova, consequentemente, uma idade de primeiro parto também mais nova. E, com isso, gera um excedente de animais para venda. Esse quadro finaliza a minha apresentação, mostrando que a fazenda ela fatura em torno de 14 com descarte e 80 com venda voluntária, gerando quase R$1 de faturamento com venda de animais. Isso nos ajuda a colocar uma vantagem competitiva, já que a gente não processa leite, então nós temos que fazer
uma diferenciação com a venda de animais. A fazenda, uma vez estabilizada, como ela já está estabilizada desde 2021, desde 2020, a gente consegue um número significativo de fêmeas para venda anualmente. Nós fazíamos até então com um leilão anual em abril, e a partir de 2021 já aconteceram 2 leilões, um em abril e um em outubro, que aconteceu esse ano, dia 7 de outubro, e nós vendemos, no primeiro leilão, 600 animais, e nesse leilão agora quase 300 animais, e daqui para frente a gente vai ter, então, da ordem de 800 a 1.000 animais disponíveis para venda voluntária anualmente. Mas os descartes involuntários são da ordem de 20% dos animais. Então, isso compõe o nosso quadro de receita. Para finalizar minha apresentação, vou passar um vídeo bem rápido a energia que mostra é fator sintetiza todo esse determinante para o trabalho. desenvolvimento da sociedade. Energia e progresso caminham juntos. Desde a Revolução Industrial, vimos como a energia é essencial para o crescimento, a prosperidade e o bem-estar. A energia, além de vetor de desenvolvimento, é hoje motivo de preocupação, já que a maior parte das fontes utilizadas para sua geração não são renováveis. No agronegócio, é um insumo determinante para o crescimento da produção. Com o planejamento das ações e o uso contínuo de ciência e tecnologia, o Grupo Cabo Verde investe constantemente na produção energética e na preservação dos recursos naturais. Referência no agronegócio brasileiro, atua de maneira integrada nas atividades de suinocultura, agricultura, pecuária de leite e corte. Em nossas fazendas, os dejetos das atividades são tratados e utilizados na adubação dos pastos e lavouras, reduzindo a aplicação de adubação química. O gás metano originado é o combustível da usina de cogeração que produz energia suficiente para alimentar todas as unidades de produção do grupo em Minas Gerais. Dessa forma, tornamos as fazendas autossuficientes a utilizar energia limpa, além de preservar o ambiente com a destinação adequada dos resíduos. A energia sempre foi a alavanca para o desenvolvimento. Nós sempre acreditamos nisso e nos dedicamos a ir além do seu consumo consciente. Muito mais que um novo negócio, vamos inaugurar um novo tempo no qual a sustentabilidade econômica, social e ambiental caminham juntas por uma sociedade melhor. Grupo Cabo Verde, uma história de amor e trabalho pelo agronegócio. E com isso eu encerro minha apresentação e me coloco à disposição para algumas perguntas. Muito obrigado.